Salve, galera! Gente, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade, à nossa aula. Sei que está um pouco complicado, essa questão do Enem. Não vai ser mais em novembro. Aparentemente, estão dizendo que pode ser em janeiro, pode ser em maio. Mas não se preocupem, galera. Um conselho que eu dou para vocês: aproveitem esse tempo para estudar. Estudem, se esforcem. Desculpa. Se esforcem, vocês conseguem. Tenho certeza que nós vamos aí comemorar muito a aprovação no vestibular de vocês. Ok? Nós vamos iniciar um novo período dentro da história da humanidade. Nós estávamos trabalhando aí a Idade Antiga e agora nós vamos, então, trabalhar a Idade Moderna. O segundo material de vocês, já o segundo livro. E nós vamos iniciar um período, episódios que vão acontecer na Inglaterra, tá? Que é a chamada crise da modernidade, no século XVII. Então nós vamos estar trabalhando aí dentro do século XVII, nós vamos estar trabalhando dentro do espaço territorial à Inglaterra. Então nós vamos focar agora a Inglaterra, ok? Como a Inglaterra vai estar passando no século XVII, o que a Inglaterra vai presenciar e o que a Inglaterra vai se tornar também no século XVII, gente. Tá? É evidente que tudo aquilo que acontece dentro de um evento histórico, ele tem sinais, ele tem motivações, não apenas daquele momento, mas ele também é fruto de processos passados, de coisas que ocorreram há tempos, séculos anteriores. Tá? E nós vamos ver isso dentro desse período. Então nós vamos trabalhar dentro desse bloco, nessa primeira parte desse bloco, a crise da modernidade, e nós vamos trabalhar as revoluções, as chamadas revoluções burguesas inglesas. Tá bom? Então, as revoluções inglesas do século XVII. Nós temos duas revoluções que vão ocorrer num período que é bem curto, de uma para outra, que é a Revolução Puritana, em 1640, e a Revolução Gloriosa, em 1688. Vale destacar, gente, que ambas foram fundamentais, foram determinantes para que o modelo de monarquia absolutista fosse abolida na Inglaterra. E um novo modelo, que a gente chama de monarquia parlamentar, fosse iniciado nessa nação. Então, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa são determinantes para a gente entender que, nesse momento, a ideia de monarquia absolutista, que tudo o rei, o Estado sou eu. Lembrem, vocês devem lembrar, do rei francês, Luís XIV, o Rei Sol. O Estado sou eu. Essa ideia na Inglaterra, ela não vai perdurar,
E nós vamos ver que isso não é apenas, não é algo que ocorre, não é porque ocorre agora, mas era algo que já estava acontecendo dentro do seio da monarquia inglesa, ok? E aí nós vamos ter a chamada monarquia parlamentar. Então, como eu falei para vocês, a gente não pode esquecer que certo evento histórico, né, que certos eventos históricos ocorrem não apenas por motivações momentâneas, ou seja, motivações daquele momento, mas às vezes ocorrem também por causas, por questões de ações que vão ocorrendo ao longo dos anos até culminar naquele exato momento. Então eu trago aí para vocês alguns antecedentes. O primeiro antecedente vai ocorrer ali no governo do rei Henrique II, né? No reinado do Henrique II, vai ser criada a chamada Common Law. O que é Common Law? Se você fosse traduzir, seria uma lei comum, né? A tradução literal seria comum lei, ou lei comum. Então aí tu já percebe o que seria então a Common Law. Ou seja, o que é Common Law? São várias, né, leis que eram ou que foram escritas para que fossem observadas em todo o território, em todo o reinado de Henrique II. Era um conjunto de leis. E isso é muito importante, galera, porque essa ideia da criação da Common Law vai legitimar e ampliar os poderes do monarca de Henrique II. Então, Henrique II, ele vai ter o seu reinado, né, legitimado e ampliado pela Common Law. Claro, é evidente, se todos os territórios que pertenciam, né, ao reinado de Henrique II estão obedecendo às leis desse governante, então ele vai ter poder, ele vai ter legitimidade, ok? Outra questão muito interessante que vai acontecer, que a gente tem como antecedentes para essas revoluções que vão ocorrer no século XVII na Inglaterra, vai ocorrer no reinado do Ricardo I, conhecido como Coração de Leão. O Ricardo é se a gente pode colocar assim, ele é um famoso, né? Ele entra para a história como o rei que vai, né, organizar e participar da Terceira Cruzada. Ele obtém algumas vitórias contra os muçulmanos, inclusive ele já na Terra Prometida, ali na região do Oriente, na Palestina, ele luta contra um dos maiores guerreiros muçulmanos, que era o Saladino. Ele consegue ter algumas vitórias contra o Saladino, mas ele não consegue conquistar Jerusalém. O Ricardo I não consegue conquistar a cidade de Jerusalém, a cidade sagrada, né? A grande cidade. Ok? Uma outra coisa que acontece, é que ele vai se envolver muito com guerras contra a França. A participação na Terceira Cruzada e guerras constantes contra a França vão prejudicar bastante Ricardo I e, consequentemente, a monarquia inglesa. Como eu coloco aí para vocês. Seu envolvimento nas guerras, né? Então ele está na guerra, cadê o rei? O rei está lá na guerra, está lutando. E o alto custo gerado nessas guerras despertou a insatisfação dos nobres ingleses com relação ao monarca.
Vale lembrar, galera, que quando é guerra, a cruzada é uma guerra. Então, quando eu coloco aí o envolvimento de Ricardo I nas guerras, não é apenas a guerra contra a França, mas também a própria guerra contra os infiéis, os muçulmanos, né, na conquista da Terra Prometida, ok? Da Terra Santa, Jerusalém. E isso vai causar um problema para ele. Qual é o problema? Os nobres ingleses vão começar a ficar insatisfeitos, porque cadê o rei? O rei está na guerra. O rei não está no reino. E aí eu coloco destaque para vocês em amarelo, e isso revela os primeiros sinais de desgaste da supremacia dos poderes reais, que inicia-se, né, com o Henrique II e com o Ricardo I começa a entrar em rota de colisão. Os interesses começam a não bater. O negócio piora no reinado do rei João Sem Terra. Ele, como a maioria dos outros, vai se envolver em guerras. E qual é o problema de se envolver com guerras? Você precisa de exército para lutar, para ir à guerra. E para você formar exército, você precisa de dinheiro. E é onde você vai tirar dinheiro? Onde você vai conseguir recursos para a guerra? É através dos impostos. Então, tu vai elevar a tua carga de impostos na tua população. Novamente, isso vai ter problemas, isso vai refletir lá na frente. Para piorar, o João Sem Terra, né, o rei João Sem Terra, além de aumentar esses impostos à população, ele tenta impor a taxação dos bens da igreja, os bens eclesiásticos da igreja. Cara, isso vai ser um verdadeiro problema para esse monarca. O negócio fica tão feio que em 1215, ou seja, um ano antes dele morrer, na Inglaterra eclode a chamada Revolta dos Barões, ou seja, os nobres ingleses se revoltam. E essa revolta põe em risco o quê? A autoridade do rei, a autoridade do monarca, do soberano. E aí ele fica entre a cruz e a espada. Os nobres chegam para ele e decretam, falam, olha, você tem esse documento e nós queremos que você assine esse documento. O documento é conhecido como Magna Carta. E esse documento, que foi criado pelos nobres, estipulava os limites do rei. Então, o Henrique II conseguiu fazer com que todo mundo obedecesse um conjunto de leis, o Common Law. Ele estabelece a supremacia, né, a legitimidade do poder do rei. O Ricardo I, com as suas investidas em guerras, ele começa a ter, né, problemas com a nobreza. E quando vem o governo do João Sem Terra, aí o negócio começa realmente a desandar, começa a dar para trás, ao ponto dele não ver outra atitude, né, e assina a Magna Carta. Né? Se ele não assinasse, ele ia perder o trono. Outra pessoa ia assumir o trono. E o que era essa Magna Carta, professor? A Magna Carta, gente, nada mais era do que um conjunto de princípios constitucionais que foram impostos pelos nobres ao rei. Entre esses princípios constitucionais, nós temos o Bill of Rights como o mais importante. Então, Bill of Rights, como vocês já ouvirem agora, não confundam Common Law, a Magna Carta e Bill of Rights. Common Law é um conjunto de leis que o Henrique II estabeleceu
para que se fosse obedecido em todo o seu reinado. A Magna Carta foi um documento criado pelos nobres ingleses em 1215 para obrigar o rei a reduzir o seu poder. Então, todo aquele poder que o soberano tinha, né, até o Ricardo I, no João Sem Terra, começa a desaparecer. O Bill of Rights determinava que o rei não poderia mais criar impostos ou alterar as leis sem antes consultar o Conselho dos Notáveis, também conhecido como Grande Conselho. É evidente que esse Grande Conselho seria composto por membros do clero e da nobreza. Então, o Bill of Rights tirava a autoridade do rei. Porque antigamente, como é que funcionava? O rei vai lutar contra a França. Opa, preciso de dinheiro. Vou lá, aumenta os impostos. Agora não. Agora vai ter um conselho, vai ter um grande conselho, aonde essa ideia, essa medida do rei vai ser analisada por esses representantes do clero e da nobreza. E se eles forem a favor, eles concordam. Se não, eles não vão concordar. O rei não pode fazer nada. Ok, gente? Então, eu destaco isso para vocês. Vale destacar que esse movimento de reconhecer a autoridade real, onde o rei convocava ou dissolvia o conselho, foi um importante passo para a organização do moderno parlamento inglês, o que nos possibilitará entender o porquê das eclosões das revoluções do século XVII, ou seja, por que vai acontecer a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E o que a gente percebe? Uma luta, né? De um lado, uma decadente monarquia absolutista, que ainda era absolutista, contra o quê? Um parlamento onde o clero e a nobreza tinham, né, o ímpeto, a vontade, o desejo de cada vez mais consolidar o Bill of Rights no país. O que era o Bill of Rights que eu falei para vocês? O princípio de que o rei não podia mais aumentar os impostos sem consultar o Grande Conselho ou o Conselho dos Notáveis. Ok? Dentro desse caldeirão que a Inglaterra está sendo, nós vamos ter, entre 1455 e 1485, a chamada Guerra das Duas Rosas, ou Guerra das Rosas. Né? A Guerra das Duas Rosas foi uma guerra civil liderada por duas casas. Os Lancasters, que era representado, né, pela Rosa Vermelha, e os York, representado pela Rosa Branca. Né? E por que vai ter essa guerra civil? Problemas referentes à questão social e econômica, principalmente por causa da Guerra dos 100 Anos, da guerra entre Inglaterra e França. Nesse momento, o rei Henrique VI perde muitas terras, né, que eram da França e que foram conquistadas por Henrique V, seu pai. E essa perda, além dos problemas sociais e financeiros, além do rei perder as terras, os nobres começam a meter-lhe críticas contra o rei. Isso não vai pegar bem. No final
desse conflito, né, entre essas duas casas, nós vamos ver uma casa superando a outra, que é a chamada Casa Tudor, que é o Henrique VII. O Henrique VII, ele é legítimo, ele pertinha a sua linhagem vinha dos Lancaster. E o que o Henrique VII faz? Ele casa com uma herdeira, né, da casa dos York. E aí o que ele faz? Ele junta as duas rosas. E ele forma apenas, então, uma rosa, né? A rosa dos Lancaster e a rosa dos York. Vale destacar que a dinastia Tudor permaneceu... Galera, tá errado aí, viu? Não é 1118 anos, é 118 anos no poder, tá? Eu vou dar uma consertada aí para vocês, para não ter problema no material para vocês, ok? Só dá uma guardadinha aí, para não ter problema com isso, porque isso é muito importante. Então, foi uma falha nossa, tá? Sem problema. Vamos voltar aí. Então, essa dinastia permanece apenas 118 anos no poder. Nesse período, nós temos 4 monarcas reinando. O próprio Henrique VII, o Henrique VIII, o Eduardo VI, Maria I e a Elizabeth I. Galera, os mais importantes são o Henrique VIII e a Elizabeth I. Por que são os mais notáveis? O Henrique VIII é o famoso rei que vai romper com a Igreja Católica, né? E vai criar a sua própria igreja protestante, a Igreja Anglicana, que nada mais é do que um braço da Igreja Católica, e muitos ritos são muito parecidos com a Igreja Católica. E a Elizabeth I, ela é ela vai ser a grande rainha que vai conquistar, né, um lugar dentro desse pedestal, desse pódio dos grandes monarcas ingleses, principalmente pela sua atuação com os seus corsários, né, com seus piratas oficiais, que eram autorizados por ela a roubarem as cargas dos galeões espanhóis, as cargas de ouro, ok? Mas ela vai ser uma grande rainha. Em 1603, a Elizabeth I morre e o seu primo Jaime I assume. E ele não é um Tudor, ele é da casa Stuart, ok? E aí eu trago para vocês, gente, os monarcas da dinastia Tudor, de 1485 a 1603. Então eu tenho aí o Henrique VII, que vai casar com a Elizabeth de York. Então por isso nós temos a rosa vermelha, a rosa branca dentro da rosa vermelha, né, simbolizando essa junção da família Lancaster e da família... Desculpa. Da família York. Nós temos aí também o Henrique VIII. O Henrique VIII, ele casa com outras mulheres, além da Catarina de Aragão, que é a sua primeira esposa, a Ana Bolonha e Jane Seymour. Não vou entrar aqui em detalhes, mas é muito interessante a história do Henrique VIII. É ele, como eu falei para vocês, que vai romper com a Igreja Católica.
E ele vai romper porque ele quer anular o seu casamento com a Catarina de Aragão para poder casar com a sua amante Ana Bolônia. Ok? Com a Catarina de Aragão ele tem a Rainha Maria I. Ela chega a governar, mas morre, né? Como também o Eduardo VI, que é antes do reinado de Maria I, e por último Elizabeth I, com seu reinado de 1558 a 1603. Ok? Como eu falei para vocês, o Jaime I, né, assume o governo depois da morte de Elizabeth I, e são os governantes dessa casa que vão enfrentar as celeumas, né, as confusões das revoluções do século XVII. É interessante que no governo dele vai ocorrer a chamada, que alguns historiadores chamam, principalmente a historiadora inglesa Antônia Fraser, chama de o primeiro ataque terrorista, né? Eles 13 nobres planejam, né? Arquitetam uma maneira de matar o rei. O que eles pensam? Vamos explodir 36 barris de pólvoras no parlamento. E aí a gente mata o rei juntamente com toda a sua comitiva, né? Estava programado para dia 5 de novembro de 1605. É evidente que esse plano fracassa. Os envolvidos foram todos identificados, foram perseguidos e também executados. E aí nós vamos ter uma grande perseguição a todos, né? Esses nobres eram católicos e também todos os outros protestantes que não professavam o anglicanismo, como eu falei para vocês, que era a religião oficial da Inglaterra. O anglicanismo é um braço do cristianismo criado por Henrique VIII, como eu também já comentei com vocês. E não se esqueçam, é no governo da Elizabeth I que o anglicanismo é consolidado como essa religião oficial inglesa. E aí é uma coisa muito interessante porque durante essa perseguição, o que vai ocorrer? Os ingleses católicos vão fugir para os países de fé católica, que estavam ligados ao Papa em Roma, né, como França, Portugal, Espanha. Então essas pessoas fogem para esses locais. Já os protestantes, né, calvinistas, presbiterianos, eles não têm para onde fugir num primeiro momento, porque alguns, na verdade, até fogem, né, para a Alemanha e outras nações que estão ali com o protestantismo, mas eles vão fugir principalmente para as 13 colônias, que é no reinado da Elizabeth, né? Ela começa ali mais ou menos. E aí é o início de processo do povoamento e colonização da América do Norte. Vale destacar que na América Inglesa houve certa tolerância entre os diversos grupos religiosos. E aí nós entramos na primeira revolução do século XVII, a chamada Revolução Puritana. Vai durar aí aproximadamente 9 anos. Carlos I, descendente de Jaime, ele é um monarca absolutista e anglicano. Como a maioria dos monarcas, ele ostentava, né, a sua corte e gastava muito dinheiro com guerra. E aí nós temos o parlamento, que quer limitar os poderes da monarquia, uma monarquia que gasta muito, que esbanja demais e que estava acabando com o erário real, ou seja, o tesouro.
né? Estava gastando muito mais do que entrava, essa mais ou menos essa ideia. E aí o parlamento começa a criticar, né, a venda de cargos públicos, título de nobreza e a tributação sobre a população. Então o Jaime, além de gastar com guerra, além de ostentar, de gastar, está gastando o seu dinheiro, ele também vendia cargos públicos e também vendia títulos de nobreza. E para piorar, ainda estava aumentando a tributação sobre a população. Isso vai causar revolta do parlamento. E é nesse momento que o Estado começa a ser encarado como algo público, não mais como um reino de propriedade particular do rei. Claro, nós temos o Bill of Rights, lembram? Da Magna Carta. No entanto, o rei mantinha a prerrogativa consuetudinária, ou seja, a ideia da tradição, de somente convocar o parlamento em caso de grave ameaça ou crise. E esse rei também tinha o poder de tanto de convocar e também de dissolver esse parlamento. Então, olha, preciso de dinheiro para tal coisa. Olha, nós estamos em greve, vou convocar o conselho dos notáveis, vou convocar o parlamento. Estou pedindo tanto. Ah, não aceito. Ah, não? Fecho, acabo com o parlamento. Ele tinha esse poder. Para piorar, o Carlos I vai se envolver, numa guerra contra a Escócia, porque a Escócia era presbiteriana. E o Carlos I, na cabeça dele, na cabeça de Carlos, na cabeça de Carlau, ele quer que todos os escoceses se convertam ao anglicanismo. Mas para isso ele precisa de dinheiro. O que ele vai fazer? Ele convoca o parlamento. E aí ele chega para o parlamento e diz: olha, eu tenho que aumentar a carga tributária, eu quero o apoio de vocês. Mas, em contrapartida, os parlamentares, os membros do parlamento viram para o rei e dizem: olha, beleza, existe a Magna Carta, existe um princípio chamado Bill of Rights, e eu quero que você reconheça a autoridade, a legitimidade do Bill of Rights, ou seja, a diminuição do poder, do teu poder. É evidente que o rei vai rejeitar isso, não vai aceitar. E o que ele faz? Ele dissolve o parlamento. Além de dissolver o parlamento, além de fechar o parlamento, ele vai estabelecer